Amândio Soares. Mas afinal, quem foi esse castelonense que os cambrenses de hoje nunca ouviram falar? Pois Amândio Soares, meu avô, foi um poeta que nasceu em 1884 aqui pertinho, no lugar de Quintã, em São Pedro de Castelões, e que aos 8 anos de idade, não por seu querer, teve de deixar a sua querida aldeia para acompanhar os pais que emigraram para o Rio de Janeiro com o propósito de trabalhar na rica mansão de Joaquim Ortigão, irmão do escritor português Ramalho Ortigão, um filho da cidade do Porto. A família Ortigão e Machado de Assis eram vizinhos. Por isso mesmo, o grande escritor brasileiro frequentava a sua residência e instigava nas crianças que lá moravam o interesse pela leitura. Nessa época, o menino Amândio ainda era analfabeto e não frequentava a escola. Porém, encantado com o que lhe dizia Machado de Assis, ao ver tantos livros na casa, pediu e ganhou de presente um livro de geografia cheio de gravuras, o qual aprendeu a ler sozinho, perguntando para os adultos e para a surpresa de todos. No Rio de Janeiro, a vida de Amândio Soares foi um sucesso. Em 1918, ele se tornou o chefe da Estrada de Ferro do Corcovado, antes mesmo do início da construção do Cristo Redentor, que começou em 1926. E como chefe daquela ferrovia, Amândio Soares foi o responsável por toda a logística de transporte das partes da estátua que estava sendo montada no topo da montanha. Em 1910, ele casou-se com a sua amada Alzira, descendente de portugueses, e juntos viveram um grande amor que durou por toda a vida. Pais amorosos, eles tiveram 7 filhos: Amândio, José, Guilherme, Adelaide, Cândida, Alzira e Manuel. Diversos deles nascidos na mesma casa, onde ainda hoje funciona o escritório da estação da Estrada de Ferro. Pela infância que tiveram, tão próximos do Cristo Redentor, eles se tornaram parte da história viva do Corcovado, e até recentemente, nos aniversários da estátua, essa história familiar era relembrada em entrevistas para jornais e TVs. Em 2001, no aniversário de 70 anos da inauguração, a sua filha Adelaide, minha mãe, foi entrevistada em rede nacional de TV no alto da montanha, ao lado do Cristo. O Cristo Redentor foi inaugurado no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em 12 de outubro de 1931, depois de 5 anos de construção. Na noite da inauguração, a estátua foi iluminada por controle remoto, acionado pessoalmente da Itália pelo inventor do rádio, Guglielmo Marconi. Amândio Soares viveu por 57 anos no Brasil e faleceu no Rio de Janeiro em 1950, sem nunca ter retornado ao seu querido Vale de Cambra. Mas o seu amor por Portugal era tão grande que ele jamais cogitou em tornar-se cidadão brasileiro. Português ele nasceu e, com orgulho, português fez questão de morrer. Amândio Soares também era poeta, e sua obra poética foi publicada em 2 livros. Canto da Saudade, de 1929, que chegou à 6ª edição em 1932, e O Rio Maravilhoso, de 1934, que chegou à 3ª edição em 1936. Estes livros estão na Biblioteca do Vaticano, dados ao cardeal Eugênio Pacelli, quando ele visitou o Corcovado em 1934, antes de se tornar o Papa Pio XII. E são justamente esses 2 livros, há muitas décadas esgotados, que honrosamente a família de Amândio Soares os está doando hoje à Biblioteca Pública Municipal de Vale de Cambra, encadernados em couro pelo próprio restaurador de obras raras da Biblioteca Nacional do Brasil. O livro Rio Maravilhoso entremeia poemas de Amândio Soares com a descrição minuciosa da construção do Cristo Redentor, algo que ele vivenciou pessoalmente. Um fato notável sobre esse livro é o dele ter sido o tema central de um documentário da série Detetives da História, do canal da History Channel, quando serviu para provar que o Cristo Redentor não foi criação dos franceses como a Estátua da Liberdade, o que até hoje muitos ainda pensam, e sim um projeto totalmente brasileiro. Em um outro documentário da History Channel, dessa vez sobre a história do Corcovado, Amândio Soares foi citado diversas vezes enquanto sua filha Adelaide era entrevistada, o que mostra a importância dele naquele projeto.
Já o Canto da Saudade é um livro de poesia que, como seu próprio título diz, fala da imensa saudade que Amândio Soares sentia da sua infância em São Pedro de Castelões. Mesmo tendo ido para o Brasil tão menino, as lembranças que tinha da sua aldeia povoaram a sua memória por toda a vida, como podemos perceber em poemas como este. Saudades, quantas saudades do lugar em que nasci, daquela tão linda aldeia que há tanto tempo já vi. Saudades, quantas saudades do murmurar dos riachos, daquelas lindas ramadas frondosas cheias de cachos. Saudades, quantas saudades daquelas belas campinas e dos saudosos cantares das formosas campesinas. Saudades, quantas saudades daqueles lindos valados, onde as tardes namoravam aos pares os conversados. Saudades, quantas saudades da primavera ideal, do lindo Vale de Cambra, orgulho de Portugal. E foi num soneto que está no livro Canto da Saudade que ele sonhou voltar voando à sua aldeia e pousar, saudoso, no lugar onde nasceu. E é justamente para realizar esse seu desejo um tanto premonitório que estamos aqui hoje, quando em forma de poesia, Amândio Soares retorna à sua terra natal para ficar, desta vez para sempre, no lugar que ele nunca esqueceu e na companhia da sua gente. Eis o soneto. Saudades. Não tinha feito eu meus 9 anos ainda, quando triste deixei o meu torrão natal, aquela aldeiazinha em sedução tão linda, onde a neve ao cair transforma-se em cristal. Oh, quanta saudade, e que saudade infinda no coração eu sinto, um padecer mortal, ao relembrar que um dia a minha vida finda, sem de novo volver ao lindo Portugal. E então, de noite quando, ao descansar no leito, meu espírito deixa em paz a vil matéria e eleva-se a voar alegre e satisfeito, rápido ele atravessa a grande massa aérea e, lento, vai pousar na casa onde a lua vive, revendo tão saudoso o lar onde nasci. Quis o destino que aquele menino que deixou esta terra tão linda há 122 anos fosse criar raízes e formar uma família tão longe, no outro lado do Atlântico. Mas certamente, os corações dos seus descendentes que lá nasceram nunca esquecerão que suas raízes tiveram origem bem aqui, no Vale de Cambra, em São Pedro de Castelões.